participação dos vereadores ontem. Candidato. Nem a eleição. Não, isso. Conselho de Ética. Bom dia. Voltando à cultura. Conosco. E a possibilidade do própria é um em ter única e exclusivamente a chance de ter aquilo como verdade. Este é o defeito que pode haver na imprensa, mas quando ela dá a chance ao contraditório, isso é perfeito. E todos, é óbvio, temos o senhor dando direito faz o papel de imprensa. 12:06. Joel, a sensação, eu conversando com o Júlio, que é meu filho, a sensação que eu tenho é uma sensação meio que de vazio nesse momento. Eu não estou lamentando por ala política, por sigla política, não sei o quê. Mas convenhamos que nós tivemos entre 2003 e pelo menos até 2012, né? Pelo menos até, vamos colocar, um país organizado, um país crescendo economicamente, um país sob o ponto de vista social, né? Ascendendo posições na sociedade, gente estudando nas universidades, gente se formando, gente empreendendo, e sem aquele discurso até lá do início dos anos 90, do final dos anos 80, é que vamos romper com o mundo, que não sei o que, é o contrário, né? Houve a economia, os banqueiros não reclamando, os comerciantes não reclamando, a indústria não reclamando, né? Os empregados cada vez conseguindo trabalho, cada vez conquistando mais espaço. E nesse momento a gente vê
que nesse momento está sendo processado, pelo menos, não sei que uma excepcionalidade ocorra, um processo de afastamento da presidente Dilma. Como é que você vê isso, Joel? Bem, Nelson, na verdade a gente lamenta nesse fato histórico. Como você disse, o Brasil, desde 2003, deu um salto, em todos os aspectos. O Brasil se tornou uma referência mundial. Um campo enorme. Como bem disse, e, né, o banco desse negócio. Nossa, aqui do Ministério praticamente vamos emprestar. Por que das denúncias fazer, qualquer juiz aqui, não importa nada. Simplesmente né, nesse momento. Não, nós vamos elementos
contrário à Constituição. Caracterizado assim. Esses que dizem que sim, outros que não. Mas o fato é que esse ato era tolerado até agora. Ou seja, até agora não era crime, agora passa a ser. Entende? Então está sendo um julgamento político, sem um fundamento jurídico, e aí, né, todas as manifestações, todas as consequências que poderão advir desse ato. Olivério, qual é a avaliação? É a mesma pergunta, qual é a avaliação que você faz disso? O Partido dos Trabalhadores, ele tem norteado suas ações na avaliação. No passado, quando nós falávamos este processo é um golpe, houve um entendimento errôneo da sociedade na descrição do golpe dito pelas esquerdas e pelo PT. Quando nós falamos que o processo de impeachment é um golpe, é pela falta de elementos jurídicos no processo. Os deputados e os senadores estão avaliando politicamente o processo. Os elementos do impeachment hoje, e qualquer pessoa, são sempre os mesmos. Falta de apoio popular, falta de apoio político, a coalizão política deixando de existir, e uma denúncia para levar isto a cabo. Pois bem, existem elementos. Quando da eleição, a presidente Dilma se elegeu com uma parcela grande da população, mas que representou pouco a mais do que o segundo colocado. Isso já é um elemento que dá para demonstrar a divisão da sociedade, do eleitorado brasileiro, enquanto que projeto queria para o país naquele momento. Passado esse processo, é óbvio que as forças, tanto as de oposição como de situação, continuam essa disputa. E assim o fez, assim foi feito, e se chegou a este momento. O que se deve... E eu vou fazer aqui um link com uma questão local, que talvez fuja da discussão, mas nos elementos apresentados para o impeachment. A falta de apoio popular. Bom, ela acabou de ser reeleita. Houve elementos ali, como o filósofo alemão diz, e o senhor diz repetidamente em vários programas, da questão da mentira, do pescador e da eleição. Eu não posso ser hipócrita. Seguinte, nunca se mente tanto quanto antes de uma eleição e depois de uma pescaria. Eu não posso ser hipócrita e não dizer que algumas coisas ditas em campanha depois não se demonstraram aquilo realmente, porque eu não posso ferir também a inteligência do ouvinte, que ouviu as mesmas coisas das campanhas políticas e que depois viu as ações, os atos depois de eleito. Então, eu não vou ferir aqui a inteligência de ninguém dizendo que não há esse elemento. Mas, juntando aqui com a questão local, veja, ontem foi votada uma comissão processante. Alguns cidadãos iguaçuenses protocolaram na Câmara, o presidente da Câmara acatou e levou para o plenário da Câmara, e ali está presente hoje na cidade, estão presentes dois elementos fortes. A falta de apoio popular, porque eu estava falando com um dos seus colegas, aqueles que foi feita uma enquete ainda ontem, e a grande maioria dos ouvintes apontavam para um afastamento, para que se investigue melhor, o afastamento do prefeito, para que se investigue melhor as questões, que ele venha a público e daí sem o cargo, para poder se defender e esclarecer a população, coisa que ainda não o fez. Então, na Câmara você tinha um elemento que é a falta de apoio popular do prefeito e um indiciamento da Polícia Federal. Não é uma denúncia de alguém, é um indiciamento da Polícia Federal que atribui a ele o comando de uma operação criminosa. Não sou eu que estou falando, é o inquérito da Polícia Federal. Pois bem, lá só um elemento não estava presente, a falta de coalizão política e de apoio político. Pois ele tinha 7 dos 15 vereadores. E para poder afastá-lo, para abrir a comissão processante, não ia nem afastá-lo, abrir a comissão processante era necessário 10. Então, por um dos elementos, não vamos investigar no âmbito político, que é a função do vereador, eleito para isso, para legislar e fiscalizar o executivo, e ter postura política. Aí não vamos investigar o prefeito, nem vamos abrir a investigação. Pois no caso da Dilma não tinha o amplo apoio popular, porque foi dividido na eleição e ela ganhou com a maioria. Ainda que pouco mais que o segundo, mas ganhou. Faltou a ela só um apenas. Porque não há nem indiciamento de Polícia Federal, não há denúncia de Ministério Público, não há o Janot pedindo, né? As pessoas, eu vou assim num churrasco e as pessoas falam, como tu vai defender com essa roubalheira do Petrolão? Eu falei, gente, ouçam a denúncia e o processo que está na Câmara, vejam, leiam, a gente não pode poluir, né? Nós estamos contaminando o processo que está sendo analisado. Pessoas roubaram, são do PT. Possivelmente pode ter acontecido, há denúncias, há investigação e há já condenações. Então não posso dizer que não tenham acontecido, existem já condenações.
Mas nós não podemos esquecer que a peça é a única que estava na Câmara e que está no Senado. É por improbidade, por cometimento de crime de improbidade. E os juristas dizem, não sou eu. Vários juristas dizem que sim, outros que não. Né? A gente tem que descartar os que têm ligações políticas e avaliar aqueles que apenas vivem juridicamente. Então, assim, apenas um não há para o presidente Dilma, que é a coalizão e apoio político. Ela vai cair por isso. E não mais por nenhuma outra coisa. Por falta de apoio dos partidos. Eu digo mais, doutor Nelson. Aqueles que estão punindo são os mesmos beneficiados dos esquemas no passado e que serão os comandantes no futuro. Partidos que tiraram questão para afastar a presidente são os que estavam nos esquemas no passado. No Mensalão, no Petrolão, porque as pastas, segundo as denúncias, eram distribuídas para os partidos, para que os mesmos votassem a favor do governo. Pois esses mesmos partidos estão condenando e assumirão as pastas no futuro com o governo Temer. Gente, eu não vejo qual é a solução do problema nisso. 12h18. Oliveira, se você me permite, o seu Luiz está ligando aqui, o seu Luiz é um ouvinte nosso, e diz o seguinte, que vocês só estão falando mal do PT, isso aqui foi antes de começar a entrevista. O seu Luiz ligou, e eu registro, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas eu registro o telefonema. O seu Luiz ligou, falou que vocês só estão falando mal do PT, e o governo federal, enquanto as nossas contas locais aqui não param de subir. A água, a luz, o pedágio, sempre subindo, e o governo federal não tem mão nisso. Falou que a rádio deveria criar vergonha na cara. Seu Luiz, por favor, eu não vou discutir com o senhor nesse nível, não. A cultura virou uma rádio política. Antes tratava dos assuntos locais, problema do povo daqui, agora você sintoniza e escuta falar mal do PT. Bom, então deixa eu dar uma justificativa. Eu espero que o senhor, por conta própria, retire o vergonha na cara aqui. Eu agradeço muito a atenção do senhor. É o seguinte, é que nós nesse momento, no Senado da República, nós estamos discutindo a saída da presidente da República, né? Se este não é um assunto, esse assunto está sendo discutido lá nos grotões que a gente possa imaginar, né? Nos mais longínquos rincões, lá em Brasília, em Washington, em Paris, em Berlim, em Tóquio. Entendeu? Em todos os lugares está sendo, se não discutido, minimamente noticiado nesses locais aí, né? Minimamente. Então, senhor Luiz, eu agradeço a atenção do senhor e eu quero contar aqui para o ouvinte da Rádio Cultura. O que é que nós vamos fazer amanhã? A sugestão foi minha. É muito fácil nós chegarmos hoje numa pauta de hoje e convidarmos os simpatizantes, as correntes políticas simpatizantes do impeachment da presidente Dilma. É um discurso que nós sabemos qual é. Né? Essa mulher merece um inferno, de lá nunca mais sair, que só causou todos os males. Eu disse o seguinte, não, vamos ouvir o PT. Vamos ouvir o PT nesse momento, vamos ouvir. E por isso que nós agradecemos isso, nesse espírito nosso de imparcialidade e até de democracia. Me parece que a grande mídia está dando todos os espaços possíveis para o senador Aécio, para o senador Cunha Lima, para não sei o quê. Ontem eu disse aqui, o exercício da defesa tem que ser ressaltado. Eu vejo, por exemplo, o ministro Cardoso, ele é digno de elogios, porque ele está se esmerando. Eu vejo que o discurso da senadora Gleice é quase que uma vozinha pequena ali no meio de todo aquele aglomerado, mas que faz, entendeu? E fica ali firme, isso tem que ser ressaltado, né? E eu acho que também em determinados momentos a gente não pode pegar e abrir espaço só, como diz assim, para ficar bonito, só para uma ala. Em relação aos problemas do Estado, nós estamos falando isso. Inclusive tem Sua Excelência o governador do Estado, governador Beto Richa, que sempre dedicou aqui uma atenção toda especial à Rádio Cultura. Fala nisso, Enes. Eu sempre tenho que agradecer a presidente Dilma. Quem é do interior para entrevistar um presidente da República sabe o que é a dificuldade. A presidente Dilma fez questão de dar uma entrevista com exclusividade para 2 emissoras de rádio do estado do Paraná. Escolheu a Rádio Cultura, eu fui um dos entrevistadores. E eu sempre vou agradecer, independente do que eu possa pensar dos seus decretos e tal, politicamente. Em relação ao Estado, nós estamos dizendo assim do governador Beto Richa, poderia passar São Bento do pedágio, acaba com tudo isso, faz um processo licitatório, entendeu? A conta de água tinha gente reclamando que está saltando de 50 para 100 e tantos.
e como diria o Boris Casoy, é uma pouca vergonha isso, né? Tem as paredes das escolas aí que nós não sabemos se vai terminar ou se não vai, a questão dos primos que também tem que ser esclarecida, e tem toda a direção falando isso. E do prefeito Reni Pereira local, eu estou dizendo que ontem a Câmara de Vereadores perdeu uma bela de uma oportunidade. Seu Luiz, eu acho que eu respondi o senhor. Diga lá, Enes. Joel, esse volume de informação a nível nacional e especialmente de Brasília, né? E talvez até acumulado com o que está acontecendo aqui também, prefeitura, vereadores e tal, está tirando um foco de um tema muito importante para a cidade, que são as eleições municipais, que a partir de junho o processo começa a contagem, né? Já começa a montagem disso, né? Diante de uma, digamos, uma possível e ativa participação, como é que, me desculpe fazer uma comparação, como é que o PT está escalando o time para essas eleições municipais? Bem, Enes, acho que o Olivério vai poder responder melhor, porque como presidente do PT conduz esse processo todo de articulação. Mas com relação ao processo político, tanto nacional quanto as questões de âmbito estadual, envolvendo o próprio governo do Estado, das denúncias existentes, dos questionamentos com relação à gestão mesmo, sem entrar no mérito de lisura, mas a questão do pedágio é uma questão, pode ser legal, pode ser, não, só que não, uma vergonha. Não é o que o povo quer, né? E as questões municipais, ou seja, isso está afetando de tal forma a vida da população, que o cidadão está se vendo obrigado a se informar, a pensar no assunto, a avaliar o quanto isso impacta a vida dele positivamente ou negativamente, e isso eu entendo que vai ter reflexo na próxima eleição. Isso tem que ter reflexo na próxima eleição, né? Sem entrar no mérito aqui da decisão, mas a Câmara, como já foi dito ontem, né, não acatar a processante, ou não instalar a comissão processante, errou feio, porque tem uma denúncia já com elementos bastante fortes, ou seja, no mínimo instalar para ajudar, né, a acompanhar a averiguação desses fatos. Ao não fazer isso, né, ela se coloca numa posição que não é a sua posição esperada pela população e a sua posição de definição legal, que é de acompanhar, fiscalizar a administração municipal, o executivo municipal. Então, isso tudo a população está percebendo. Essas avaliações são feitas. E isso vai, sem dúvida nenhuma, impactar no próximo processo eleitoral. E espero que para melhor. Olha, deixa eu reformular, então, a pergunta para o Olivério. Essa janela que a Corte Suprema Eleitoral permitiu, não faz muito tempo, em que um político pulasse de um lugar para o outro sem ser penalizado, né? Houve uma série de mudanças, né? Os partidos majoritários perderam muito, PMDB, PT. O PT aqui parece-me que perdeu uma vereadora, se eu não me engano, né? Como é que vocês estão montando esse esquema para as eleições municipais, principalmente com vista à Câmara Municipal? Primeiro, a avaliação do PT é que nós tivemos um inchamento das filiações, das participações no partido, em virtude do sucesso. Em virtude do sucesso, né? Então, o PT foi, durante muito tempo, para todos, o grande partido do Brasil, aquele que transformou, aquele que acendeu as classes, aquele que realmente acabou com a miséria do país. Então, isso acabou trazendo para o partido aqueles que apenas têm o objetivo de se filiar e concorrer e se eleger. Não necessariamente que tivessem o pensamento e o ideal petista, né? Olhe para o lado, o Joel é PT desde que eu entrei no partido, ele já está, eu cheguei à cidade, ele já estava, a primeira filiação dele e tudo mais. Isso é o ideal petista. Algumas pessoas vieram para o PT, né? Fizeram a composição buscando uma legenda para se eleger. E nós esperamos que essas pessoas se retirem. Nós torcemos até que essas pessoas se retirem, muitas vezes. Porque é difícil você lidar com a família e, na família, os pensamentos não serem os mesmos, pela moral, pela ética e pelo aquilo que eu defendo. Não, é impossível estar num partido de esquerda, socialista, e pessoas que defendem o neoliberal, que defendem
a mais-valia. Então, assim, se essas pessoas não pensam como nós, que seja esse o momento, que eles chamam de momento do fracasso e do desgaste, que saiam. Nós vamos reconstruir a esquerda e o partido com aqueles que pensam como nós, que pensam... usar a palavra puramente pode parecer snob, então eu não vou usar o puramente, mas que pensem com a essência do que foi a fundação do Partido dos Trabalhadores. A origem lá nas comunidades eclesiásticas de base, da Igreja Católica, dos grandes pensadores da Igreja, Frei Beto e tantos outros. Então, nós queremos voltar a isto, porque este partido, ele não desiste do seu projeto. Alguns interrompem o nosso projeto, mas esse projeto está latente e ele voltará. Não há a menor dúvida na minha cabeça. Acredito pela fisionomia do Joel que não há a menor dúvida na cabeça dele. Porque, gente, quem experimenta bife todo dia não quer mais comer só feijão com arroz. Isso sendo simplista para a gente explicar o que é a ascensão das classes. Quem experimenta o bife, e o bife eu não estou dizendo do prato de comida, estou falando assim, quem experimenta participar plenamente da vida do país e da política, jamais voltará a ser um ouvinte, jamais voltará a assistir apenas às coisas. Então, eu não tenho a menor dúvida. Independente de esquerda e de direita, há pessoas de bem em todos os segmentos e os pensamentos. Espero que na direita, enquanto ela esteja, que sejam os melhores da direita que estejam no governo. Porque eu não torço contra o meu país. Eu não torço contra a população do meu país. Eu torço porque as coisas... Algumas pessoas falam assim, olha, vamos esperar esses primeiros meses de governo Temer, tomara que dê tudo errado para dizerem que a gente tinha razão. Não. Eu torço para que, se houver governo Temer, seja o melhor governo que o país tenha. Que seja melhor que o governo do presidente Lula, que seja melhor que o governo da presidenta Dilma. Eu torço para que o país vá bem. E se este projeto realmente se demonstrar o melhor, que ele continue. Eu não vejo problema nisso. Não é? Porque muitos se renderam ao projeto do PT, tantos partidos, o PR do Dr. Nelson estava conosco no governo do presidente Lula, no primeiro governo da presidenta Dilma. Então, assim, não há o problema em a gente admitir as melhorias. Eu não tenho que ser cego e dizer assim, só o meu projeto é que é bom. Eu tenho que admitir que alguns outros projetos possam ser bons e ter bons resultados. E a esses eu vou aplaudir e vou participar. Pretendo e quero estar junto com esses projetos, né? E não apenas como ouvinte ou assistindo. Então, assim, o PT está partindo para a reconstrução, e não é em Foz, é no Brasil inteiro. O partido está encolhendo enquanto mandatos, é fato, vários estão saindo do partido, mas nós estamos utilizando esse momento como um momento do recomeço. Né? E não é um recomeço do zero, é um recomeço com uma bagagem enorme, uma bagagem reconhecida pela população. Então, assim, nós teremos nomes novos, como o do companheiro Joel e tantos outros, não vou citar todos, o Joel por elegância por estar ao meu lado aqui, então pedir desculpa aos outros companheiros do PT que não vou citar o nome, nomes novos. E eu digo o seguinte, tanto em Foz como no Brasil, o momento é das pessoas de bem virem para a política. Porque as pessoas falam assim, eu não vou para isto aí porque é um monte de lixo. E eu não quero entrar no latão junto com os outros. Gente, cada espaço ocupado por um homem de bem ou uma mulher de bem é um vagabundo a menos que está ali. Olivério, eu vou colocar o nome de duas pessoas aqui, eu acho que você vai entender. Eu fico olhando o que ocorre nos Facebooks e tal, e eu até um dia peguei uma fala de uma entrevista do Dutra, do Olívio Dutra de São Paulo. Eu tenho saudade do Rio Grande do Sul, do gaúcho, o galo missioneiro. E aí é o seguinte, eu tenho saudade do PT do Olívio Dutra, eu tenho saudade do PR, do vice-presidente da República, José Alencar, eu tenho saudade dessas duas siglas, desses comportamentos. Neumatrai os André Vargas da vida, né? Os Nascimento, que foi roubado no DENIT pelo PR, essas figuras não atraem. E aí, independente, como diz você, independente de qualquer... Você está enfim, apaixonado por um lado, o outro de uma corrente política, o que não dá para trazer junto é a desonestidade,
a corrupção, o sem-vergonhismo, e em nome de ser leal a partido ou aquela corrente política, dar uma passada de mão na cabeça e dizer, não, mas é porque vocês lá, porque nós aqui, porque os outros e tal, tentando relativizar aquilo que a gente sabe que é errado. Errado, errado. Eu acho que de alguma coisa esses males a gente tem que aproveitar, é de pegar essas lições. Entendeu? Quer dizer, o Gilmar aqui do Campos do Iguaçu ligou, pergunta se o Zé Dirceu, o Genuíno, o Delube e todos os outros nomes grandes do PT não estavam no partido desde o início. Me dói no coração ter que falar alguma coisa contra o Genuíno, por exemplo. Já não sou advogado de defesa do Zé Dirceu, o Delube também não me merece lá grande respeito. Enfim, eles não entraram lá para começar a roubar, estavam juntos desde o começo e transformaram o partido numa quadrilha que assaltou o país. Eu acho o seguinte, que talvez não era nem para o bolso próprio, mas a sede do poder cega e faz essas coisas todas. Posso fazer uma observação? Pois não. Uma pergunta aos dois. Eu estava assistindo uma reportagem antiga da Globo, quando a Luíza Erundina foi eleita prefeita de São Paulo. Foi a primeira oportunidade que o PT teve de comandar um grande centro, que é a cidade de São Paulo. Já tinha prefeitura em Fortaleza e tudo mais, mas representou um marco essa eleição da Luíza Erundina. E a gente percebia ali em toda a população, não só na população mais humilde, que sempre foi o berço do PT, mas também gente com universidade, gente com curso, todo mundo acreditando no PT e até os opositores respeitando muito o PT. E realmente foi, e o PT provou no governo Lula que é possível sim a esquerda comandar e dar certo. Agora, a pergunta que eu faço para o Olivério, que tocou nesse assunto, o PT teve a imagem muito desgastada, né? Isso é inegável. A gente vê a população hoje avessa, né, com até, digamos assim, com nojo do PT. Você fala PT, o pessoal, eu não quero chegar perto disso. Você acha que esse processo de reconstrução leva quanto tempo, e se é possível limpar novamente o tempo do PT, que era o Partido da Esperança? Porque juntou todo mundo ali, desde a pessoa mais humilde, do operário da fábrica até o professor universitário. Quanto tempo demora para botar na cabeça da população que não, o PT é sim um partido de gente honesta e que pode novamente ser a esperança do povo brasileiro? Primeiro, olha quão interessante as pessoas se indignam muito mais quando alguém do PT rouba. Mais perto. E por que isso acontece, né? Porque a esperança é depositada naquele que o defende, e o PT defende. Naquele que é contra o roubo, e o PT é contra. Pessoas que erram tem em todos os lugares. Tem na classe médica, tem no direito, em todos os lugares. Motorista de táxi, de van escolar. Tem gente que erra em todos os cantos. Não é diferente do PT. Não é diferente. Nós temos nossos problemas, admitimos isso e agimos para combater isso. Mas o interessante da tua colocação por que a população não se importa se um outro partido, A ou B, sem citar a referência ao partido aqui para não ser processado depois, partido A tem 5 envolvidos, aquilo não faz diferença. E isso me deixa envaidecido, porque quando é do PT, é manchete, e é uma indignação tão grande, porque está na nossa essência, está na nossa alma não ser assim. E que bom que a sociedade entendeu, que quando é do PT tem que cobrar mais, porque nós não somos assim. Não é o nosso padrão, não é o nosso perfil. E é possível você reconstruir, porque você tem que partir da reconstrução com aqueles que falam a mesma língua que essa, da indignação pelo mal feito, da punição. Gente, é impossível você não perceber que o governo do PT deu a possibilidade das investigações. Isso é inegável. O fortalecimento das instituições, é só lembrar o que era a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu antes do governo do presidente Lula. Quem é? O Enes era presidente da Câmara quando eu era moleque e fazia movimento estudantil, eu assistia às sessões da Câmara, ele era vizinho da delegacia da Polícia Federal. E a estrutura que era, de porões, insalubre, qualquer um aqui pode depor desta forma, porque era assim que era. E o que virou a estrutura da Polícia Federal no Brasil inteiro. As delegacias que foram construídas com L ponto e tudo mais no Brasil inteiro, que hoje dão a qualidade, porque a instituição é os seus membros e sua estrutura física. É um conjunto.
e a qualificação que se deu aos agentes da Polícia Federal. A qualificação que se deu ao servidor público de uma forma geral, sem restrição a saber se ele era do partido A ou do partido B. Se o governo podia, este era qualificado. E foi isso que levou a estas operações. Não tenha dúvida. Essa bagagem é nossa. A possibilidade das investigações e da independência, o crescimento do Ministério Público. O crescimento do Ministério Público é obra nossa. Obra nossa e da sociedade, que entendeu que governo é para a sociedade. Sociedade que eu digo, e as pessoas têm uma visão errada do termo sociedade, que é a CIF, que é o AB, que é o pessoal que trabalha em Itaipu, que tem uma condição um pouquinho mais elevada de conhecimento e de rendimento. Não. Sociedade é qualquer indivíduo que nasce nesse país. É o cidadão compõe a sociedade. Então, o governo está aí para a sociedade. E foi assim que nós governamos. E por isso, nós vamos reconstruir, seremos lembrados por isso, comparados, e vamos ressurgir com toda essa qualidade, não tenham dúvida. 12h38, e eu sei que está ouvindo nesse momento, também tenho saudade também dos primórdios do PT, do Petonelli, do meu querido amigo particular Petonelli. Mas estamos todos nele ainda. Entendeu? Estes não saíram do PT. Se ganhava a eleição vendendo litro de mel na beira da estrada. Para fazer um panfletinho, rodar no mimeógrafo, saía mais borrado do que tal, né? Bom, mas pelo sim, pelo não, eu quero agradecer, a gente ultrapassou aqui, até o espaço aqui, valeu pela entrevista, sim, eu sei que hoje é um dia, no Brasil, eu acho que a democracia tem que andar, que bom que está aí, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. O Congresso Nacional está aberto, está lá fazendo, alguns achando que não da forma mais correta, outros batendo palma. Uma escaramuça aqui, outra ali de manifestação, mas que bom que brasileiro não está batendo em brasileiro e que a sociedade não está em frangalhos, né? Independente do resultado final desse processo, que pode durar até 180 dias, não acredito que dure isso, entendeu? Até porque o Brasil fica numa insegurança, todo mundo numa agonia, independente de qual seja o resultado, que o Brasil aprenda, que nós brasileiros aprendemos com isso. Joel, obrigado pela tua participação, sucesso, volte sempre. Obrigado, Nelson. Eu só gostaria de fazer uma ponte nessa questão do Zé Dirceu, Zé Genuíno, Delúbio, né? Foi o que eu falei há alguns minutos. São pessoas do primeiro escalão do partido, do primeiro escalão do governo, mas que agora, nessa nova realidade, nesse novo Brasil, foram condenados e cumprem pena. Então, isso, se de todo esse tempo de governo do PT nada tivesse acontecido, só essa mudança de realidade, de cultura política no Brasil, para mim, já teria valido a pena, né? E, lembrando também, esses são alguns que erraram e estão pagando, e está sendo possibilitada essa penalização. Mas nós temos aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, exemplos, você colocou o Pedro Tonelli, suplente de senador, né, que está aqui na Itaipu, mas por mais que o pessoal instigue, às vezes faça provocações nas redes sociais, coisa e tal, você não vê, por exemplo, o nome da Itaipu ser citado em nenhum fato, nenhum ilícito, nada disso. Esse é o exemplo de administração do PT que o povo tem que se atentar também. Esse é o PT que dá certo, esse é o PT histórico. Esse é o PT que se propôs a operar transformações e opera de fato. A realidade dessa cidade, dessa região, é outra depois de 2003, pela intervenção também da Itaipu, articulando toda a sociedade civil organizada, instituições, ou seja, não sozinho, é claro, mas fazendo política da boa, né? Então é isso que a gente gostaria também que se atentasse. O PT, na verdade, se for bem olhado, ele não tem que se recuperar, a sua imagem não tem que ser recuperada. Ele tem que ser visto adequadamente. Tira a lente que te induzem a ver um partido corrupto, veja a lente real. O partido que criou a lei da transparência, o partido que criou a lei que permite a delação premiada. Se eu tenho erro, se eu cometo crime, para que eu vou provar uma lei que possibilita alguém ir lá e me denunciar e ter vantagem nisso? Então, as instituições, o marco legal, tudo foi transformado para que esse Brasil seja um Brasil diferente. E os petistas devem fazer uma boa gestão. E aqueles que não fizerem, inclusive para eles, né, o rigor da lei. 12h42, a dona Edna, na Vila Yolanda, parabeniza o programa de hoje, disse que a fala dos convidados foi muito coerente e ficou feliz de ouvir eles falando sobre o PT. Tá certo? Eles não criminalizem o PT. Por favor, não criminalizem o PT.
Porque quando a história da humanidade ela é pendular, ela vai ora para um lado, ela vai ora para outro. A hora que você deixar de um lado só, você vai ter a barbárie, você vai ter a ditadura, você vai ter não sei o quê, entendeu? O capital resolve tudo. E o deficiente físico? E o pobrezinho? E o aidético? O Hitler tinha o apoio ancião, da quase totalidade da população alemã. Quem é que vai defender esse povo? Não vai ter. O PT sabe que que recebeu umas pedradas e boas. E vai ter que pegar esses galos que fizeram na cabeça do PT. Aí o PT vai ter que ter a sabedoria necessária de como se organizar. 12h43, eu vou para o intervalo e voltamos para terminar o programa hoje. Tá certo, seu Endes? Então vamos.